verde mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Com Maria, Mãe da Divina Graça, elevamos a Deus esta oração, pelos nossos sacerdotes que conduzem tua igreja em comunhão. Mestre, onde moras, vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. E aos nossos irmãos que aqui passaram, do migrante ao tropeiro e cidadão, levantando os pilares da diocese, toda a nossa gratidão. Mestre, onde moras, vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Envia, ó Senhor, mais operários, se a messe é tão grande, pois então que os frutos se espalhem pela terra para os filhos deste chão. Mestre, onde moras, vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Formação dos catequistas do Jubileu. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Você aí em casa e nós aqui juntos possamos ter um bom encontro. Então, quero cumprimentá-los e passar também para que também faça a sua saudação para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Então, boa noite. É uma alegria nós podermos estar juntos nessa sexta formação, né, dos nossos queridos catequistas do Jubileu. Saúdo a todos que estão nos acompanhando ali, tanto pelo Meet quanto pelo YouTube, né? E queremos que essa formação seja bastante produtiva, que nós possamos estar avançando nesse caminho, né, de formação, em preparação para depois assumirmos o itinerário da iniciação à vida cristã dos nossos adultos. Então, muito obrigada a todos que nos acompanham. Quero saudar também a irmã Romilda, que está aqui conosco. Boa noite a todos que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos, né? Estamos muito felizes aqui no sexto encontro já, né? Estamos avançando. É isso aí. Da ação evangelizadora, o poço aqui que nos ajuda, nos inspira, e uma deliciosa água, né? Para quem mora em Ponta Grossa sabe o que isso significa, mas eu espero que você esteja aí também com água ou sem, mas com a disposição de bebermos do poço de Jesus. Ele que é a fonte da água viva, né? Isso hoje vai cair bem, né? Esse tema que nós vamos trabalhar, né? Hoje, porque com essa falta de água aqui da cidade, nós vamos falar de água, de poço. Então, o tema vai nos ajudar a refletir essa importância da água na nossa vida, né? Nunca me deu tanta sede como hoje. Muito bem, né?
Mas nós queremos então iniciar, né? Vamos fazer a nossa oração, né? Vamos começar rezando, né? Começar bem a nossa live com a nossa oração inicial, né? Então, estamos com o padre aqui conosco, vamos iniciar juntos, né? Fazendo o nosso sinal da cruz para nós começarmos a nossa dezena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Muito bem, então vamos lá. Vamos rezar pelas nossas vocações. Queremos lembrar sempre do Papa Francisco, pedindo que a sua saúde, né, que Deus olhe para ele com toda a ternura e amor e recupere a sua saúde para que ele possa estar continuando a nos conduzir com toda a alegria do bom pastor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. São José, rogai por nós. Então nós seguimos, continuamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Muito bem, né? Iniciamos rezando, sempre é importante rezar pelas vocações. Queremos continuar nossa formação de hoje, né? Pedindo a Deus esta graça de nos iluminar e que cada vez mais pessoas se sintam chamadas, vocacionadas a esses ministérios diversos que a Igreja nos propõe, né? Que Deus chama, que Deus vai constituindo esses ministros, né? Um caminho tão bonito que a Igreja vem fazendo e chamando, né? Deus chamando as pessoas para assumirem vocações na Igreja. Boa noite, Padre Wagner. Boa noite, irmã Flávia, Padre Joel, irmã Romilda. Boa noite para você que está aí conosco, já no nosso 6º encontro da Catequese do Jubileu. Caminhando. Passo a passo. Muito bem, agora que se você chegou com violão, com a animação, aí vamos cantando então, né? Nós já rezamos a dezena vocacional, então podemos iniciar com uma canção para dar o pontapé inicial da formação de hoje. Tá certo. Vamos cantar para Nossa Senhora hoje, começar com um canto bastante conhecido. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amou e escolheu pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus. Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Mãe de Jesus. E adiante desta imagem, né, com a Bíblia, a Palavra de Deus, a imagem de Maria e também o poço que inspira também o encontro da samaritana com Jesus, que nós queremos fazer esse nosso encontro, né, esse nosso caminho de aprofundamento da nossa fé, da catequese do Jubileu, ou catequistas do Jubileu. E eu quero agradecer quem está participando, que já está assumindo esse compromisso como catequista do Jubileu, mas também todos os ministros, todos os diáconos, pessoas que na comunidade exercem algumas lideranças ou serviço como lideranças e que também participam desta formação. Se Dom Bruno estiver participando, também queremos agradecer. Dom Bruno está em Brasília, participando do CONCEP. CONCEP é este conselho permanente da CNBB, e nesta reunião, ou nesta semana, até quinta-feira, os bispos que fazem parte do CONCEP estão definindo a pauta final para a Assembleia dos Bispos, que acontecerá em abril em Aparecida. Então, um trabalho muito importante, né, para toda a Igreja do Brasil, e nosso bispo está lá também participando deste momento importante dos encaminhamentos para a Assembleia Geral da CNBB, que vai acontecer em Brasil, em Aparecida, né, com os bispos do Brasil, e que esta Assembleia vai aprovar as novas diretrizes da CNBB. É um momento importante, né, da Igreja do Brasil, novas diretrizes que vão nos iluminar na caminhada da pastoral, né? Então, nosso bispo está lá nesse momento de preparação, né? Que bom. Se ele estiver nos acompanhando, nossa saudação, nosso abraço, e também vamos iniciar com alegria, né, esse momento de 6º encontro já. Nós estamos ali no tempo da purificação e iluminação, e hoje nós vamos falar do primeiro escrutínio. Isso aí, semana passada vimos a inscrição do nome, o rito de eleição, que é um primeiro passo assim tão importante que acontece na Quaresma. A inscrição do nome no primeiro domingo, aí nós temos ali um pequeno intervalo, embora seja o retiro quaresmal que acontece no segundo domingo, e agora, no terceiro domingo, vamos começar a acompanhar os escrutínios. Então vamos pegar o nosso livrinho lá na página 39, onde nós temos a introdução
Vamos falar de escrutínio, mas precisamos entender o que significa esta expressão. A palavra escrutínio vem do latim scrutare, esquadrinhar, examinar, visitar, buscar. No Rica, dá-se este nome às provas e celebrações compostas pela leitura da palavra, pelas orações e exorcismos, realizados sobretudo no caminho do catecumenato batismal, que tem duas finalidades: descobrir o que houver de imperfeito, fraco e mau no coração dos eleitos, para curá-los, e o que houver de bom, forte e santo, para consolidá-los. São celebrações muito importantes em termos espirituais, pois esclarecem aos futuros batizados o sentido das lutas que irão travar durante a caminhada cristã, as renúncias e as rupturas que serão chamados a realizar, levando-os a viver sob o símbolo da vitória de Cristo. Os escrutínios, celebrados solenemente nas missas próprias do 3º, 4º e 5º domingos da Quaresma, têm a mesma estrutura, qual seja: proclamação da palavra e homilia, oração em silêncio, prece pelos eleitos, exorcismo, despedida dos eleitos, liturgia eucarística. Muito bem, vimos aí esta breve introdução. Daqui a pouquinho vamos ver cada passo deste primeiro grande momento, aí o primeiro escrutínio. Orando o texto bíblico, enquanto cantamos, você pode pegar a tua Bíblia aí no Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 5 a 42. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Tenho medo de não responder, de fingir que eu não escutei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar do outro lado e fingir que eu não sei. Tenho medo de ouvir teu chamado, virar pro outro lado e fingir que eu não sei. É como a chuva que lava, é como o fogo que arrasa. Tua palavra é assim, não passa por mim sem deixar um sinal. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Chegou, pois, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da propriedade que Jacó tinha dado a seu filho José. Havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era por volta do meio-dia. Veio uma mulher da Samaria buscar água. Jesus lhe disse: dá-me de beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar algo para comer. A samaritana disse a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? De fato, os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é aquele que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, não tens sequer um balde, e o poço é fundo. De onde tens essa água viva? Serás maior que nosso pai Jacó, que nos deu este poço do qual bebeu ele mesmo, como também seus filhos e seus animais? Jesus respondeu: todo que beber desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu darei, nunca mais terá sede, porque a água que eu darei se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. A mulher disse então a Jesus: Senhor,
Dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir aqui tirar água. Ele lhe disse: vai chamar teu marido e volta aqui. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Ao que Jesus retrucou: disseste bem que não tens marido. De fato, tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é teu marido. Nisto falaste a verdade. A mulher lhe disse: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram sobre esta montanha, mas vós dizeis que em Jerusalém está o lugar em que se deve adorar. Jesus lhe respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que virá o Messias, isto é, o Cristo. Quando ele vier, nos fará conhecer todas as coisas. Jesus lhe disse: sou eu que estou falando contigo. Nisto chegaram os discípulos e ficaram admirados ao ver Jesus conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que procuras? Nem por que conversas com ela? A mulher deixou a bilha e foi à cidade dizendo às pessoas: vim de ver um homem que disse tudo o que eu fiz. Não será ele o Cristo? Saíram da cidade ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiram com Jesus: Rabi, come. Mas ele lhes disse: eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém lhe trouxe alguma coisa para comer? Jesus lhes disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e levar a termo a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses, e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, como estão dourados, prontos para a colheita. Aquele que colhe já recebe o salário. Ele ajunta frutos para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois nisto está certo o provérbio: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher que não é fruto do vosso cansaço. Outros se cansaram, e vós entrastes no que lhes custou tanto cansaço. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus, por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos foram a ele e pediram que permanecesse com eles. E ele permaneceu lá 2 dias. Muitos outros ainda creram por causa da palavra dele. E até disseram à mulher: já não é por causa daquilo que contaste que cremos, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ouvirmos esta passagem, que está lá no Evangelho deste domingo, em que nós fazemos o primeiro escrutínio, a proposta é, neste momento, uma breve partilha sobre o texto lido. De repente, você está aí num grupo de pessoas, partilhe um pouquinho com quem está próximo de você, ou mesmo em casa, o que esse texto diz ao teu coração. Cada elemento, esse momento do encontro de Jesus com a samaritana, as palavras que o Senhor dirige a ela, a experiência que ela faz, aquilo que vai acontecendo no coração dela. Enfim, são tantos elementos
que nos ajudam e nos inspiram nesta caminhada, neste tempo. O que o texto me diz a mim, a minha caminhada, a essa experiência de encontro com o Senhor. Jesus não tem vergonha da situação da mulher, tratando-a com dignidade, numa atitude de aceitação. É hora de nos perguntarmos assim: sinto-me tratado por Ele do mesmo modo? Sinto que Ele me aceita com tudo o que sou e vivo? A samaritana, ela fica maravilhada ante o pedido de Jesus. Deixo-me, também como ela, surpreender por Deus, ou penso já saber e conhecer tudo? Meditemos um instante esta palavra. Mesmo nós aqui, vamos partilhar um pouquinho, de repente, né, algum pedaço, algum trecho que nos chamou mais atenção. Então, acho que Jesus, ele chega primeiro, né, e fala ali no texto que era preciso que ele passasse por ali. Talvez tivesse outros caminhos, né, mas o desígnio de Deus era que ele passasse por ali e acontecesse esse encontro com a mulher samaritana, né? Surpreendente, porque, né, ela até ela se surpreendeu dele falar com ela, de um judeu falar com a samaritana, dele sendo homem, dele sendo judeu, enfim, tantas situações, e ele não se prendeu a nenhum tipo de preconceito e iniciou esse diálogo, né? Então a gente sempre parte do diálogo para esse encontro profundo com o Senhor, né? Isso me chama muita atenção. Ele conversou com ela, ele puxou o assunto, vamos dizer assim, né? E foi lá no assunto da água, né? Porque, claro, estavam ali no poço, né? E pediu para ela água, né? Deus tem sede da nossa sede, tem sede do coração do ser humano, né? Ele pede água para ela. Mas depois o diálogo vai se aprofundando e ele oferece uma água muito maior, né? Uma água viva que vai saciar sempre a sede, né? E ela fica interessada. Talvez no começo não pelos motivos, né, mais profundos, mas só para não ter que ir todo dia ali no poço, né? Mas aí ele vai aprofundando esse diálogo, né? Então eu fico sempre pensando nesse caminho da iniciação à vida cristã, né? Esse texto da Samaritana é o texto ali do documento 107, que ilumina o processo da iniciação à vida cristã, né? Esses passos que Jesus vai dando com ela, que também iluminam os passos da nossa vida e da nossa caminhada nesse encontro com Ele, né? Que começa aos poucos e ele vai entrando na vida daquela mulher, vai se revelando, vai oferecendo uma água viva, ao ponto de que no final da história, né, eu até trouxe aqui um vasinho, né, para simbolizar aquele cântaro que no começo ela foi lá para buscar água e no final ela já esqueceu até do cântaro e foi embora, né, anunciar que encontrou o Senhor, foi testemunhar, né? Então, aquilo que no começo era o mais importante para ela, depois perdeu todo o sentido, ela encontrou algo muito melhor, muito maior, uma água viva e foi anunciar. Que também na nossa vida, né, seja isso que aconteça, né, que a gente tenha esse encontro com Jesus e que isso se torne o centro da nossa caminhada e que a gente saia anunciando, testemunhando a outros. Eu acho que aqui nesta passagem do Evangelho, como também na liturgia do último domingo, nós somos convidados a passarmos de uma realidade visível aos nossos olhos para uma realidade que a gente não vê, mas que é muito maior. Que é aquilo que Deus, lá na primeira leitura, dizia para Abraão. Você consegue contar as estrelas do céu? A sua descendência será numerosa assim. E ele faz um processo para que ele passasse de uma realidade visível aos olhos para uma compreensão de fé que é muito maior. Esta frase, né, que está ali no Evangelho de Jesus, de João, Jesus precisava passar pela Samaria. Quantas vezes nós saímos para ir em algum lugar e daí dizemos assim, eu vou, mas antes eu preciso passar na casa da minha mãe, eu preciso passar a falar com meu irmão, eu preciso ir até um determinado lugar, que a gente não leva em conta esse desvio de rota que a gente faz. O caminho era muito mais curto se Jesus fosse direto, não passasse por lá. Mas o Evangelho faz questão de dizer, ele precisava passar pela Samaria.
E o que aconteceu lá? Essa grande transformação. Nesse caminho que nós estamos fazendo agora, nós também pensamos naquilo que é muito mais prático, às vezes mais fácil, que os atalhos que nós podemos, né, dizer assim, não é mais fácil fazer assim, mas a igreja está nos dizendo, é preciso passar por este itinerário, por este caminho, por esta experiência para levar as pessoas a fazerem um encontro de fé. Então este, acho que é o sentido também do sacramento, né, de passarmos de uma realidade visível aos nossos olhos, que é mais prático até, para uma experiência muito mais profunda com Deus. A mulher samaritana, ela fez essa experiência, e é importante ver aqui a pedagogia de Jesus. Ele se faz necessitado daquela água para dizer que a água, de fato, que ele quer oferecer é muito maior e muito melhor do que aquela do poço de Jacó, porque é a vida ou a água para a vida eterna. Então esse é o presente que Jesus quer nos dar. Mas por isso ele nos convida para fazermos com ele este caminho como a samaritana fez e como os outros samaritanos fizeram depois, inclusive os próprios discípulos. Fizeram também uma experiência diferente daquela que eles estavam imaginando que fariam, né, de buscar alimento, de buscar alguma coisa para comer, mas eles perceberam que algo muito maior tinha acontecido, né, naquele encontro com Jesus, e assim nós queremos também que o encontro com Jesus seja transformador para nós e para os outros. E também acho muito interessante isso, né? Que Jesus ele parte da realidade da samaritana. Assim também ele quer partir da nossa realidade, né? Quer tecer um diálogo com aquilo que a gente está vivendo, né? Com a nossa situação atual. E a partir disso ele quer nos envolver, ele quer nos colocar dentro desse mistério, né? Que é o seu amor infinito. É muito interessante isso, né? Que vai se dando pouco a pouco, né? Como deve acontecer com o itinerário da catequese, como deve acontecer com o nosso percurso de fé. Deus vai se revelando pouco a pouco, né? Segundo a nossa capacidade também de absorver, né, esse mistério, de entender passo a passo. E ele vai se revelando, né, para a samaritana, como ele faz também com cada um de nós, né? Basta a gente se abrir a esse mistério. E ele vai nos colocando sempre a par, né, dessa imensidão, né, do seu amor. Acredito que é muito significativo também perceber essa dimensão do diálogo, Jesus que se coloca em diálogo, e isso surpreende a mulher. E faço até assim uma alusão, não é um merchan, não é propaganda, mas muitos assistiram The Chosen. E é interessante, embora assim, não seja realmente, a gente tem, claro, tem que ter o discernimento, a crítica e tudo mais, mas nesta cena que aparece lá, em que Jesus se encontra com a samaritana, ela se surpreende e ela diz, mas ninguém nunca veio aqui falar comigo. E em um determinado momento Jesus disse assim, eu vim aqui exclusivamente para me encontrar com você. Para mim foi muito forte assim, essa expressão, porque o significado do texto é exatamente isso, aquele diálogo único. O Senhor foi ao encontro daquela mulher e pede primeiramente a ela, dá-me de beber. E é depois que ele oferece a água. E é exatamente, como o Padre João mencionava, essa experiência que nós vamos viver e já estamos começando a viver nesses itinerários mais personalizados, nas catequeses, porque agora dizemos catequese matrimonial, catequese batismal, agora vamos ter a catequese do jubileu. É uma experiência, primeiramente, de chegar lá e dizer, dá-me de beber. E depois também oferecer a água viva, que é Jesus, que sacia toda a sede. Mas é um partilhar da vida mesmo, porque ali se partilham experiências, alegrias, dificuldades. Você vai conhecendo mais profundamente o coração do outro, conhecendo a realidade do outro. Interessante quando Jesus pede a ela, vai lá chamar teu marido, eu não tenho marido, já tiveste 5, ou seja, o Senhor conhece a vida daquela mulher, assim como quando vai entrando na nossa história, vai nos conhecendo profundamente. E o escrutínio nada mais é do que uma oportunidade de conhecer aquele que é eleito, aquele que é chamado por Deus para uma vida na graça. Uma vida que faz jogar fora o cântaro e sair correndo para anunciar
aquela experiência vivida. A mulher foi tão tocada, tão transformada, e se nós formos ver 5 homens, o 6º que não era o marido, Jesus é o 7º homem que entra na vida dela. Ela não precisa mais de outro amor, ela não precisa mais, porque ela tem Jesus. Ele é o amor pleno, é o amor que ela tanto buscou, né? Que é assim. E acho que aqui também é o sentido um pouquinho daquilo que a catequese está propondo para nós, ou então a metodologia, a pedagogia de Jesus. Jesus não fez uma aula para aquela pessoa. Ele não partiu do pressuposto que ela não conhecia nada e ele encheu ela de conteúdo. Ele fez um processo de escuta, né? O caminhar juntos, é fazer com que ela fosse percebendo ao longo deste caminho, embora não saísse do lugar, mas fez um caminho, toda a vida dela, e toda a ação e a graça de Deus. A catequese é ajudar as pessoas a se encontrarem com Deus, muito mais do que conteúdos sobre Deus. Exatamente, né? Sentar no posto junto com as pessoas, né? Para fazer esse caminho com Jesus, né? Para que as pessoas possam, aos poucos, ir percebendo essa beleza da revelação dele, desta água viva que ele vem trazer, né? Que a nossa catequese seja verdadeiramente, né, esse processo maravilhoso que é essa proposta do itinerário da iniciação à vida cristã. Não está no script aqui, mas eu penso que podemos terminar esse momento, né, com essa canção aqui, ó. Eu te peço desta água que tu tens, és água viva, meu Senhor. Tenho sede, tenho fome de amor, e acredito nesta fonte de onde vens. Vens de Deus, estás em Deus, também és Deus, e Deus contigo faz um só. Eu, porém, que vim da terra e volto ao pó, quero viver eternamente ao lado seu. És água viva, és vida nova, e todo dia me batizas outra vez. Me fazes renascer, me fazes reviver. Eu quero água dessa fonte de onde vens. Eu quero água dessa fonte de onde vens. Eu quero água desta fonte de onde vens. Aí nosso grande catequista, Padre Zezinho, que nos inspira aí com esta canção. Continuamos ali, dando mais um passinho. No nosso livro, na página 40, ali apresenta-se a nós a samaritana. No primeiro escrutínio, a figura da samaritana, que junto ao poço se encontra com o Cristo e no diálogo com ele toma consciência de estar em pecado, acolhendo Jesus. Ela tem sede e suplica a água viva prometida pelo Messias. Essa água é o Espírito novo do reino, derramado para produzir o verdadeiro culto em espírito e verdade, não mais baseado em obras da carne. A samaritana torna-se ciente disso e muda de direção, tornando-se apóstola. Nessa perspectiva de participação e compromisso com o reino, o Espírito de Jesus é invocado sobre os eleitos, ordenados ao novo culto, do qual já começaram a participar pela fé, para transformá-los em templos vivos, onde se presta ao Pai o verdadeiro culto espiritual. Isso. Vai grifando, vai anotando os pontos que você considera mais interessantes, as palavras-chave que estão aí nesta meditação que fazemos, neste aprofundamento. Cristo, quero ser instrumento de tua paz e do teu infinito amor. Onde houver ódio e rancor, que eu leve
a concórdia, que eu leve o amor. Onde a ofensa que dói, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união e tua paz. Então, o rito do primeiro escrutínio. Em cada celebração, depois da homilia, os eleitos se põem de pé com seus padrinhos diante de quem preside, que se dirige a toda a assembleia e a convida a um momento de oração e silêncio em favor dos eleitos, implorando o espírito de penitência, a consciência do pecado e a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. Os eleitos, igualmente, são convidados a orar em silêncio, de cabeça baixa ou se colocando de joelhos. Depois de um tempo, os padrinhos e as madrinhas colocam a mão direita sobre o ombro de cada eleito e prossegue-se com a oração em forma de prece universal. Oremos por esses eleitos que a Igreja confiantemente escolheu após uma longa caminhada, para que, concluída sua preparação, nessas festas pascais, encontrem o Cristo nos seus sacramentos. Para que esses eleitos, a exemplo da samaritana, repassem suas vidas diante do Cristo e reconheçam os próprios pecados, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que sejam libertados do espírito de descrença que afasta a humanidade do caminho de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que à espera do dom de Deus cresça neles o desejo da água viva que jorra para a vida eterna, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, aceitando como mestre o Filho de Deus, sejam verdadeiros adoradores do Pai, em espírito e em verdade, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que, tendo experimentado o maravilhoso encontro com o Cristo, possam transmitir aos amigos e aos cidadãos sua mensagem de alegria, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos os que sofrem no mundo pela pobreza, pela falta da palavra de Deus, tenham a vida em plenitude prometida pelo Evangelho de Cristo, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. Para que todos nós, acolhendo o ensinamento do Cristo e aceitando a vontade do Pai, possamos realizar amorosamente a sua obra, roguemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece. A prece pelos eleitos é concluída com as preces do exorcismo. Pai de misericórdia, por vosso Filho vos compadecestes da samaritana, e com a mesma ternura do Pai, oferecestes a salvação a todo pecador. Olhai em vosso amor esses eleitos que desejam receber, pelos sacramentos, a adoção de filhos, que eles, livres da servidão do pecado e do pesado jugo do demônio, recebam o suave jugo de Cristo. Protegei-os em todos os perigos, a fim de que vos sirvam fielmente na paz e na alegria, e vos rendam graças para sempre. Por fim, a função dos escrutínios que se realizam por meio dos exorcismos é, sobretudo, espiritual. Estão orientados para libertar do pecado e do demônio e confirmam no Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida dos eleitos. Isso nos lembra essa canção tão antiga e tão nova na vida da igreja. O povo de Deus
no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada. Muito bem. Muito bem, eu acho que é importante a gente lembrar aqui, porque no nosso livrinho aparece aqui o primeiro escrutínio, né? Mas os outros 2 escrutínios, são 3 no total, né? Os outros 2 seguem os mesmos passos desse rito. Mas é importante que a gente mencione aqui quais são os evangelhos dos outros 2 escrutínios, né? Então, o primeiro escrutínio, que acontece no 3º domingo da Quaresma, tem este evangelho da Samaritana, né? Mostrando esta água viva que Jesus quer trazer para nós, né? Então, no Rica vai dizer assim, né? Para incentivar o desejo dos eleitos de serem purificados e redimidos pelo Cristo, realizam-se 3 escrutínios, que visam instruir gradativamente os catecúmenos sobre o mistério do pecado, do qual todo mundo e todo homem devem ser redimidos, para se libertarem das suas consequências presentes e futuras, impregnando as suas almas do senso da redenção de Cristo, que é a água viva, né, o Evangelho da Samaritana. Depois, no segundo escrutínio, vai trazer a figura do cego de nascença, né, ali do Evangelho de João, mostrando que Jesus é a luz, né? E o terceiro escrutínio vai trazer ali a ressurreição de Lázaro, também do Evangelho de João, ali no capítulo 11, mostrando que Jesus é a ressurreição e a vida. Então, é necessário que os eleitos ali vão progredindo desde o primeiro até o último escrutínio, na consciência do próprio pecado e no desejo da salvação, né, encontrada em Jesus, que é esta água viva, que é a luz e que é a ressurreição e a vida. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? É bonito esse caminho que o Rica vai trazendo, que vai mostrando esses passos dos escrutínios com esses 3 evangelhos, né? A Samaritana, cego de nascença e a ressurreição de Lázaro ali, para que esse caminho de busca de perdão, né? Esse desejo de superar o pecado e esse desejo de salvação, que são encontrados apenas em Cristo, que possam estar bem presentes na vida dos eleitos ali. E outra questão importante que o Rica nos traz, e que é importante mencionar aqui, né, que os escrutínios são celebrados por um sacerdote ou diácono, né? Ali no número 158 do Rica está falando isso. E também a comunidade participa, né? Então, os escrutínios são celebrados por um sacerdote ou diácono e a comunidade que eles presidem, para que também os fiéis se beneficiem dessa liturgia dos escrutínios e intercedam pelos eleitos nas orações, né? Então, não é só o padre e os eleitos ali que vão se beneficiando daquele momento, ou o diácono que está presidindo a celebração ali, mas toda a comunidade, né, também aproveita para fazer esse confronto da própria vida com esses evangelhos dos 3 domingos, ali do 3º, 4º e 5º domingos da Quaresma, nos quais acontecem os escrutínios. Os evangelhos propostos, também é importante colocar aqui, são do ano A, né? Então, caso nós estejamos fazendo esse processo da iniciação no ano B ou C, é importante que nas missas onde acontecem os escrutínios sejam colocados esses evangelhos que o Rica pede, né? Os evangelhos do ano A. Não precisa ser em todas as missas daquele final de semana, mas nas missas onde estiver sendo realizados os escrutínios, é importante que esses evangelhos sejam usados, porque eles têm todo esse significado, né, desse processo de caminhada. O Rica traz ali no final todas as leituras próprias para essas celebrações dos escrutínios, né?
E também ali ele orienta que, eu vou voltar aqui ao Rica, né, para não falar da minha cabeça, mas falar o que a igreja nos propõe, que esses escrutínios sejam realizados no domingo, de preferência, né, nesses domingos, 3º, 4º e 5º domingo da quaresma. Mas, caso não seja possível, pode ser adaptado em outros domingos, mas sempre no tempo da quaresma. Ou até em dias de semana. Isso prevê no Rica. Mas é importante que sejam usados esses evangelhos ali, que é o caminho batismal que a igreja vai propondo, né? O evangelho da Samaritana, do cego de nascença e da ressurreição de Lázaro. Bem, todo um caminho que vai ser vivido. Interessante assim que o escrutínio ele é bastante breve. Não ocupa muito tempo da missa do 3º, 4º, 5º domingo ali da quaresma, mas mesmo sendo breve, ele tem assim uma beleza, uma profundidade muito grande. E sobretudo essa presença não só do catequizando, do catecúmeno, mas também a presença do padrinho, daquela pessoa que está ali acompanhando, como nós vimos bem ali nas primeiras orientações, e sobretudo a oração da igreja, que vai pedir realmente que no coração daquele jovem, daquele homem, daquela mulher, seja despertado realmente o caminho de conversão, assim como aconteceu na vida da samaritana. Que cada um possa rever a sua vida, porque, imagine, se está se preparando para um momento de uma graça abundante, uma graça infinita, que é aqueles que são catecúmenos, de se tornarem filhos de Deus pela graça do santo batismo, aqueles catequizandos que serão crismados, de serem confirmados, de receberem o Espírito Santo, o dom de Deus. Então é uma graça realmente muito grande. Como eu tenho usado com frequência essa expressão, a sabedoria da igreja, que nos coloca realmente esses momentos em um tempo tão precioso, que é o tempo da quaresma, para nos ajudar a viver bem esses momentos. Por isso que nosso desejo é que muitas paróquias que ainda não vivenciaram, não viram de perto esta realidade, que passem a experimentar também esta riqueza, porque a comunidade, ela se vê evangelizada através daqueles que dão esses passos. Eu partilho que eu já vi muitas pessoas que fizeram a caminhada catequética depois de presenciarem momentos celebrativos assim, seja desde o rito da admissão até o rito da inscrição do nome, da eleição, os escrutínios e todos esses momentos que são momentos assim muito marcantes. E por fim, fico imaginando assim o que passa no coração daqueles que receberão os sacramentos da iniciação à vida cristã. Domingo passado, lá na Paróquia São João Paulo II, nós tivemos o retiro dos catecúmenos e catequizandos, e eu olhava para todo aquele povo lá, são quase 30 que estão se preparando para receberem os sacramentos, e perceber realmente a alegria, a emoção, saber que eu estou dando um passo que vai transformar a minha vida. E transforma mesmo. Então são momentos assim muito fortes, muito importantes, que a sabedoria da igreja nos coloca exatamente no tempo quaresmal e que se torna realmente uma luz, um testemunho para a vida de muitos. Então, como já foi dito, nós já refletimos sobre isso, mas aqui no texto, né, do Rica diz assim, no número 159, os escrutínios realizam-se no 3º, 4º e 5º domingo da quaresma. Nas missas próprias, escolhem-se as leituras da série A, o do ano A, com seus cânticos. Se por motivos pastorais não puderem ser realizados nesses dias, escolham-se outros domingos da quaresma ou dias de semana mais apropriados. A primeira missa dos escrutínios seja sempre o da Samaritana, a segunda do cego de nascença, a terceira da ressurreição de Lázaro. Então é o que nós refletimos aqui, a irmã Flávia já falou para nós, né, e fica assim, então, nesta fundamentação, né, daquilo que a igreja pede de nós. Este é o material, né, o livrinho que o catequista, né, está acompanhando, né, muitos estão utilizando. Mas acho que é bom, né, falar desse aqui também, já, né? Nós temos nas mãos aqui
Ficou bonito. O primeiro volume com 5 encontros do Catequizando. Quem queria saber desse material, ele já está pronto. O primeiro livrinho com os 5 primeiros encontros já está pronto, é só pedir. E eu vou dar assim, uma pista aqui, né, para quem vai trabalhar como catequista do Jubileu. Aquilo que eu falei, que não é ensinar, não é dar uma aula de catequese, não é fazer uma palestra para quem vai aprender sobre Jesus. Aqui tem ali a catequista, leitor 1, leitor 2, o catequizando. É desta forma que, como nós estamos fazendo aqui, que os encontros serão feitos. Então, quem vai, o catequista, na verdade, vai apenas dizer assim, vamos por aqui, o caminho é este. E aí vão fazendo as leituras, né, fazendo as reflexões que já estão propostas aqui, e no final do encontro, né, conclui com uma oração e marca-se o próximo encontro. Então não tem nada de extraordinário. É um caminho simples, mas é profundo porque nos leva até Jesus. Não sei se eu antecipei alguma coisa, mas eu tive a vontade de dizer assim, nós já temos em mãos o material que os catequizandos vão utilizar. Daqui a pouco nós teremos outros, mas esse já está pronto. Isso mesmo, essa era uma pergunta em todas as nossas lives, né? Então agora nós já temos o primeiro volume, que vai ser usado tanto por catequistas quanto pelo povo, né, que vai fazer essa catequese com adultos. Então, agora estamos aí com a aberta temporada de encomendas, né? Muito bem. Acho que nós podemos terminar ali, né, o nosso momento, e depois a gente parte para o momento de perguntas. Isso. Então, depois que encerrarmos aqui, vamos encerrar cantando o hino do centenário. Você que tiver alguma pergunta, que queira participar, não só perguntando, mas também quer fazer um comentário, partilhar algo conosco, fique muito à vontade, porque isso enriquece bastante esta nossa live, este momento aqui que é tão precioso nesta caminhada de preparação. Rezemos então nossa oração final, lá na página 43. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Façamos a oração do centenário da Diocese de Ponta Grossa, lá na primeira folha do nosso livrinho. Ó Deus, Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito de amor, há 100 anos consolidastes vossa Igreja, aqui nos Campos Gerais, pela Diocese de Ponta Grossa. De um povo de tropeiros, migrantes e aventureiros, constituístes uma família de irmãos, com mais vida e comunhão. Somos hoje peregrinos de esperança e abertos à missão. Por isso vos suplicamos, continuai a derramar vossa vida em nosso chão, para que nos anos ainda por vir, prossigamos transmitindo o grande tesouro da fé, pelo amor à palavra de Deus, pelo dom da Eucaristia e a certeza da proteção da Senhora Santana e da sempre Virgem Maria, a Mãe da Divina Graça. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Que Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. Amém. Que Ele volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. E pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Graça, São José, seu esposo, os santos padroeiros de nossas comunidades paroquiais, desça sobre todos a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos cantar o nosso hino do centenário, aí, pelo menos umas 2 estrofes. Enquanto isso, vai participando aí com a gente. Você que pode permanecer, vai interagindo conosco.
Celebramos com nossa diocese os 100 anos de vida e comunhão. Que o Senhor abençoe nossa história de esperança e missão. Mestre, onde moras? Vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Com Maria, Mãe da Divina Graça, elevamos a Deus esta oração. Pelos nossos sacerdotes que conduzem tua igreja em comunhão. Mestre, onde moras? Vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Vamos mais uma estrofe, a terceira. E aos nossos irmãos que aqui passaram, do migrante ao tropeiro e cidadão, levantando os pilares da diocese, toda a nossa gratidão. Mestre, onde moras? Vinde verde mora em cada coração. Nossa igreja é a família reunida, celebrando o centenário como irmãos. Continua derramando em nossas vidas toda a tua graça e proteção. Muito bem, começaram as perguntas, até começou o povo a interagir conosco. Primeira pergunta, então, que aparece ali. Boa noite, cada catequizando ou catecúmeno tem que ter um livro? E qual o custo de cada um? É a Cristina, lá de Piranga, que está interagindo conosco. Eu vou responder a primeira parte, depois já responde a segunda. Cada catequizando precisa, cada catecúmeno precisa ter o seu livrinho, né? Claro, para ir interagindo. Como o Padre Joel disse, né? Esse livrinho tem o leitor 1, o leitor 2, o catequista. Então, todo mundo tem que ter o livrinho para poder estar interagindo. O catequista e os catecúmenos ou catequizandos que nós vamos encontrar. E a segunda parte é o custo, né, Padre Joel? Pois é, tem mais de 40 páginas, 46 páginas. E o custo desse livrinho, R$4. Então, não é nada difícil, não é nada complicado. O valor, o custo, né, então, de cada livrinho, vai ficar em R$4. A água está mais cara do que isso. Falar em água aqui em Ponta Grossa, todo mundo sabe que é raro. É algo Mas raro. então, é bom que vocês estão organizando agora as fichas, que estão chegando já das visitas, que já tem uma previsão de quantos adultos aceitarão fazer este caminho, porque é sempre um convite, e já se programe para fazer os pedidos. Mas é importante que cada catequizando tenha o seu livrinho, assim como cada cristão precisa ter a sua Bíblia. Eu acho que é o caminho que nos ajuda a também termos presente esse material, esse conteúdo que é tão importante e rico para os nossos catequizandos. Acredito que vale a pena também reforçar que principalmente quem já é catequista aí de criança ou catequista de adulto, porque dentro da caminhada catequética nós temos o manual do catequista e nós temos o do catequizando. Mas nesse caso aqui não, o itinerário ele é único, não tem o itinerário, né, do catequista do jubileu e o itinerário do catequizando do jubileu. É um itinerário só, então tanto o catequista quanto os catequizandos ou catecúmenos aí têm o mesmo material, porque é muito simples, como o Padre Joel nos falava ali, chegar lá e ir conduzindo o encontro, como nós fizemos aqui também na catequese do jubileu. Inclusive, o Adenilson estava falando alguma coisa ali em relação ao formato dos encontros.
que aí acho que era na fala do Padre Joel ali, que ele apresentou alguma coisa, Tinha né? uma pergunta antes ali, não sei se o Osmar pode voltar para nós ali. Do Adenilson Guimarães. Vamos ver. Nesse novo formato de encontro, devo continuar com a dinâmica da capelinha, onde a cada encontro um catecúmeno leva para sua casa para, daí deve ser rosário, etc. e tal. Sim. Tá, então, É uma boa dinâmica. Se você já está acostumado, Adenilson, a fazer assim, né? Continua, né? Leva a capelinha, é importante. A gente percebe também, às vezes, tem alguns catequistas que fazem isso com as crianças, né? Leva, cada semana uma criança leva para casa, reza lá com a família, eles têm até um caderninho para anotar ali as orações, a experiência que foi essa presença da capelinha na casa, né? Então é uma boa dinâmica. Se você já está fazendo, né, Adenilson, continua, né? Isso é uma forma também da pessoa experimentar a alegria de ter durante a semana essa presença da mãe ali na casa, né? E onde Maria vai, ela leva Jesus. Então, é uma boa dinâmica. Se você já está fazendo assim, continua. Vale lembrar que o itinerário, o subsídio, é uma ferramenta muito importante, precisamos assim ser o mais fiel possível, mas não nega a criatividade, não nega também a adaptação à realidade local, claro, com critérios, para não, de repente, descartar tudo aquilo que foi feito, pelo contrário, é valorizar, mas não de modo engessado, né? O objetivo não é engessar, é favorecer a comunhão. Vai saber que na Diocese de Ponta Grossa todos os catequizandos estão tendo o mesmo itinerário, os catequistas estão aplicando o mesmo itinerário, e assim a gente vai vivendo esta unidade. Agora, a criatividade, a adaptação, segundo a realidade de cada um, é importante. entre um encontro e outro, tudo aquilo que ajudar faz bom. bem. Sim. Tem uma outra questão ali, que a Alice Ferreira, ela pergunta assim: quando é realizados os escrutínios no momento do creio, os catequizandos são convidados a sair da igreja? Como que funciona isso? Então, aqui, né, eu fui até pegar o Rica para responder, né, conforme a igreja nos orienta. A pergunta mesmo dela já responde a questão, porque ela pergunta ali os catequizandos. Então, se eles são catequizandos, é porque eles já são batizados, talvez eles já tenham até a primeira Eucaristia, então eles podem permanecer tranquilamente na celebração, né? Se estão fazendo esse caminho para completar os seus sacramentos da iniciação, né? Então podem permanecer tranquilamente. E mesmo os catecúmenos, né? Também nós vivemos um momento, né? A maioria das paróquias eles permanecem ali na igreja, né? Não há esta obrigação de. O Rica fala assim, né? Os eleitos retirem-se, mas se houver razões para não saírem e tiverem por isso de ficar com os fiéis, aqueles que ainda não são batizados não participam da mesa da Eucaristia, mas eles já podem permanecer ali na comunidade conosco, não tem uma regra assim que tem que sair, né? Não, os primeiros cristãos eles faziam assim, mas como a gente falou desde o início, é uma inspiração catecumenal. Então, não tem esta regra, tem que sair depois do creio. Não, a maioria das paróquias, eles permanecem conosco, né? Inclusive, muitos são catequizandos, não são catecúmenos. Então, eles já têm o sacramento do batismo, já participaram de outras celebrações, então não teria sentido saírem, né, naquele momento. Não sei se os padres querem complementar aí a resposta. Mas é isso mesmo, o rito, há uma razão pela qual você coloca ali no Rica e num determinado momento da igreja, se viveu muito firmemente isso. Então, hoje, onde é possível que se faça exatamente como está ali. Mas o costume hoje é outro, não é? Porque senão vai que o povo começa a gostar da ideia de poder ir embora mais cedo da missa. Daí não dá certo, né? Eu acho que é importante entender o sentido disso, né? O sentido desse caminho que está sendo feito e o passo a passo que se dá. Agora, pedir para alguém se retirar é um pouco, às vezes às vezes não. É indelicado, acho que não há necessidade. Mas entender o processo que se faz, isso é importante, né? E a inspiração, né, como a irmã Flávia dizia, é que nós estamos fazendo. Nós estamos vivendo o catecumenato propriamente dito, como foi lá no passado. Mas é uma catequese com inspiração catecumenal. E a nossa igreja do Brasil assim, é uma igreja muito acolhedora. Então, o que eu vejo em muitos lugares é no final ali do escrutínio, desse momento, ou na hora da despedida, pede uma salva de palmas aos nossos catecúmenos catequizandos,
ide em paz lá para o lugar e continua a missa. Nosso povo é muito caloroso nesse sentido, então há um costume nosso aqui, né? Tem uma outra pergunta ali que essa é espinhosa. Não tem, tem ali, a Clara, né? Mas eu acho que é a dúvida de muitas pessoas. Bem. A paróquia vai custear ou os catequizandos pagarão o seu? Então, veja, é R$4, né? Não é um absurdo de caro, não é pesado. Aqui é preciso entender, né, qual é o caminho que a paróquia vai fazer, com que reflexão no próprio conselho se faz. É importante que nós entendamos que investir na formação, investir nesse material não é desperdício, não tem nada de exagero. Mas aqui nós não temos uma norma. A paróquia deve custear ou o catequizando deve adquirir o seu. Aí é preciso que cada paróquia faça o seu caminho. Tem alguma questão assim que a gente precisa entender, que tudo aquilo que a gente oferece, tudo de graça, nem sempre a pessoa valoriza. Mas também não oferecer nada também é uma questão de, às vezes é falta de caridade também. Mas aqui acho que precisamos entender qual é a realidade das nossas comunidades, da nossa paróquia. Temos recurso, temos como oferecer, podemos oferecer. Podemos ajudar, né? Podemos ajudar. O catequizando, ele faz questão de pagar o seu, então não tem problema. É só fazer uma renúncia de um copo d'água. Não, copo d'água não. É um refrigerante na quaresma que pode servir. Eu não sei se o padre Wagner e a Flávia, minha irmã, também quer fazer alguma consideração, mas essa é a minha visão. Isso mesmo, né? As paróquias já têm, como estavam caminhando, vão continuar caminhando. Se os livros, antigamente, era a paróquia que custeava o manual da catequese com adultos, ou era o próprio catequizando, ou catecúmeno, né? Então, aquilo que vocês já faziam vai continuar procedendo, né? Então, não é uma coisa diferente. O que mudou aqui agora, nós vamos ter volumes, né? Esse aqui é o volume do pré-catecumenato, que já está pronto. Depois vai vir o volume do catecumenato, provavelmente serão 2, porque é o tempo mais longo da catequese. Então, provavelmente serão 2 livrinhos, e depois o livrinho da purificação e iluminação, e talvez junto com o da mistagogia. Nós ainda estamos construindo esse material, então, conforme eles forem sendo produzidos, vocês vão receber, né? Vão ter acesso. Mas só mudou o formato, mas é aquilo que vocês já estavam fazendo e procedendo, né? Vamos continuar procedendo, né? Da mesma forma. Eu diria que é importante que os pedidos sejam feitos através da paróquia, né? Porque às vezes a pessoa vem para pegar os livrinhos, aí fica sem saber se na paróquia tem ou não, aí tem que ligar para descobrir, né? Então é bom, acho, fazer esse percurso, né, junto com a paróquia. Isso mesmo, né, isso é importante, irmã, colocar, né? A paróquia, normalmente na catequese já é esse costume, né? A paróquia pega os manuais, por exemplo, da criança, pega aqui no centro diocesano e depois lá faz do jeito que está acostumado, né, a fazer. Se os pais vêm, pegam e compram, ou se a paróquia vai custear, mas isso fica lá na secretaria paroquial, essa resolução ali com o pároco e com o conselho e tudo mais. Mas é importante que os pedidos sejam feitos via paróquia, né, que a paróquia pegue já daqui a quantidade, que daí o povo procura lá na secretaria paroquial os livrinhos, né. Estou lembrando que serão vários itinerários, mas depois, no final de contas, ainda vai ficar bem mais barato do que se fosse um único volume, não é? Então, é interessante que não se pense, não se preocupe com o valor. É um valor realmente simbólico, é tranquilo. E falando por aquilo que eu sinto, assim, percebendo nas comunidades, eu acredito que os próprios catequizandos, a maioria absoluta, vai querer, né, porque para eles também tem aquela coisa, eu estou ajudando a igreja, também tem esse lado. Então, vai com jeitinho, né, vai falando. Mas é realmente a reflexão de cada paróquia, cada realidade, a sua caminhada. Lembrando que na catequese das crianças, normalmente os pais, ao fazer a inscrição, já pagam uma taxa, que na verdade essa taxa é para o manual. Sim. E que é R$30, ou até acho que um pouco mais, né, para cada tempo de catequese. Sim. E isso com as crianças. Agora estamos falando de adultos, né, também é importante. É Rosa Silva, a pessoa que fez a pergunta, não está aparecendo mais ali, mas ela pergunta assim: quando um casal, né, eles já vivem juntos e só um não tem os sacramentos, os dois têm que participar da catequese, jubilar, é isso? Então essa pergunta já apareceu várias vezes.
Lembrem que Dom Bruno aqui já falou uma vez. O que nós queremos? Evangelizar. As diretrizes da ação evangelizadora que vão ser aprovadas têm um termo que diz assim: nós precisamos superar a nossa catequese sacramentalista para uma catequese de iniciação à vida cristã, de inserção na vida comunitária. Se nós quisermos falar de sacramento, a gente prepara só para aquilo que falta. Se nós queremos falar de evangelização, nós fazemos o caminho, né? Então a gente faz o itinerário. Então, nós também tem as próprias diretrizes, elas vão dizer assim que nós temos muitos batizados, muitos cristãos que já receberam todos os sacramentos, mas nem todos são suficientemente evangelizados. Então o caminho aqui não é para preparar para o sacramento, é um caminho de evangelização, uma experiência de fé. Se os dois fizerem juntos esse caminho, os dois vão crescer na fé. Um deles não tem um determinado sacramento, mas o caminho é para o casal. Vocês já imaginaram se só um cresce e o outro fica? Um vai para frente e o outro não? Não é só o sacramento que falta, mas é o caminho de fé que os dois podem fazer. Então não é pecado fazer juntos o caminho. Não sei como é que a gente pode explicar melhor. Importante. É ótimo, né? E eu até vou ser assim, meio chato aqui nesta minha fala, mas é que, por exemplo, né, claro, às vezes é o modo de falar, mas na hora de nós falarmos com quem vai fazer esse caminho, cuidado com essa expressão, você tem que participar. O tem que é muito pesado, é um negócio que soa como obrigação. Então, tem que participar. É um convite, é uma graça. Então, olha, você tem uma oportunidade, tentar mostrar a beleza que há por detrás disso e não o peso de uma obrigação. Porque até hoje, na verdade, assim, muito do que aconteceu e gerou até muitas críticas na igreja é porque os chamados cursos de batismo, cursos de casamento, era sempre com a sensação do tem que. Então eu tenho que ir lá, passar o dia inteiro tomando chá de cadeira para eu estar com um certificado para poder receber o sacramento. Então hoje se muda isso realmente. Então não é um tem que. De fato é uma oportunidade que te é dado. E aí com certeza com jeitinho as pessoas vão entendendo a importância, né, desse momento. Uhum. Então, tem a dona Tereza, não sei, eu estou dizendo dona, mas é a Tereza Giovana Mendes. Ela diz assim, daí a irmã Flávia vai responder. Gostaria de tirar uma dúvida. Essa celebração de eleição é depois de terminar o período das catequeses? Então, né, para responder essa questão, quem está nos ouvindo ali, retome o livrinho de novo ali na página 12. Tem aquele quadro, né, que vai explicando, né? Acontece o processo, o itinerário da iniciação à vida cristã, ele tem os seus tempos e etapas. O primeiro tempo é o tempo do pré-catecumenato. A pessoa vai fazer esse primeiro tempo, que é esse livrinho que já está pronto. E aí, terminado esse primeiro tempo do pré-catecumenato, vai ter uma celebração para passar para o próximo tempo, né? Que é o rito de admissão ao catecumenato. Daí vem o tempo do catecumenato, que é aquele período mais longo da catequese propriamente dita, onde vai ali haver os encontros sobre a palavra de Deus, sobre o creio, sobre os sacramentos, mandamentos, a oração do Pai Nosso. Então, o período do catecumenato é o mais longo. Ali acontece a maior parte da catequese propriamente dita. E aí sim, tem a celebração de eleição, que é para acontecer no primeiro domingo da Quaresma. E aí vai entrar no tempo da purificação e iluminação, onde acontecem os escrutínios, que nós vimos hoje, né? E depois, na vigília pascal, acontecem os sacramentos da iniciação. E aí vem um outro tempo, que é o quarto tempo, que chama de mistagogia. Então, respondendo à pergunta dela, a celebração de eleição vai acontecer depois, no final do tempo do catecumenato, que é o tempo mais longo da catequese, propriamente dita. Depois termina o catecumenato, daí na primeiro domingo da Quaresma a celebração de eleição, mas depois continua, tem o tempo da purificação e iluminação, recebe os sacramentos da iniciação, e aí tem o tempo da mistagogia, né, que é o tempo de mergulhar mais a fundo no mistério. Vai ter em cada um desses tempos vai ter o seu livrinho, vai ter toda essa caminhada vai ser acompanhada, vocês não precisam, né, ficar assim aflitos, vai ter todo um processo de
instrução, você vai ter o material em mãos para fazer cada passo no seu tempo. E veja aqui ó, o que diz no finalzinho aqui do livrinho do primeiro tempo, né? Que diz assim, no número 42, quando termina o 5º encontro, diz assim, ó, encerrados os encontros do pré-catecumenato, deve acontecer a celebração de entrada no catecumenato, conforme o RICA, Ritual de Iniciação Cristã de Adultos, página 35 e 43. Mas daí precisa responder ali a pergunta que diz assim, essas celebrações estarão no livrinho? Aonde que elas estarão? Então, as celebrações, elas estão aqui no Ritual da Iniciação Cristã de Adultos, no RICA. Não vão estar no livrinho, né? Como o Padre Joel acabou de mostrar. Terminou o tempo do pré-catecumenato, tem ali a indicação das páginas do RICA onde estão essas celebrações. Então, é importante que as paróquias tenham o ritual da iniciação cristã dos adultos, né, para fazerem as celebrações. E daí o catequista pode pensar, mas eu não sei como é que é essa celebração. Tá bom, nós estamos fazendo toda essa formação, esmiuçando cada uma das celebrações. Né? Nós estamos justamente, a formação que nós temos feito desde o primeiro encontro é para explicar as celebrações. Né? Então, esse livrinho aqui está ajudando você, catequista, a entender as celebrações. E aí depois, no dia que vai acontecer ali na paróquia, na matriz ou nas capelas, aí vai ser usado o RICA, o Ritual da Iniciação Cristã de Adultos. Tá bom, não sei, tomara que a gente tenha esclarecido. Não sei se você precisa de algum... É isso, né? Uhum. César Augusto Marcante, acho que é de Irati, né? Nós lembramos do Irati, César, da Nossa Senhora da Luz, Irati. Esposo da Natália. Marcante. Após o término dessa ação evangelizadora específica para o conteúdo da diocese, voltará ao uso do manual da catequese com adultos, que é utilizado, né? Bem completo. Que é bem completo. Aqui é um material bem completo. Irmã. Eu acho que vai depender da nossa experiência, né? De como nós fizermos essa experiência, e vocês depois é que vão poder nos dizer, olha, nós queremos continuar com esse, olha, não, né? Vamos voltar para o manual. Isso vai depender muito, né, também do nosso caminho feito. Vamos fazer bem feito esse ano vamos fazer essa experiência com todo o nosso empenho, com todo o zelo, com todo o carinho, e depois, ao final, a gente pode fazer uma avaliação, ali, claro, contando com a opinião de Dom Bruno, né, para definir os próximos passos. Né? O passo de hoje, desse ano, é iniciar com esses itinerários aqui. Depois, no final, a gente faz uma avaliação para ver como é que vai seguir a caminhada da diocese, sob a luz e orientação do nosso bispo, claro. Esse material já está sendo preparado não só para o jubileu, é para fazer este caminho de preparação, né, com adultos em vista do RICA. E também o manual que nós temos, que a diocese tem, que é um material bem completo, como dizia o César. Inclusive um padre de uma outra diocese também esses dias falou, dizendo que o nosso material é muito bom, né? Então nós temos um material, nós temos um conteúdo, nós podemos depois definir juntos, refletir o que responde melhor. Agora, o calendário da catequese, de Páscoa a Páscoa, é a sugestão que o RICA oferece. Nós não temos esse costume aqui ainda. Algumas paróquias fizeram essa experiência. Se nós fizermos esse processo todos os anos, já será um passo, né, que nós vamos dar. Embora que nosso manual anterior já propunha isso, infelizmente, né, não acontecia. Agora vamos tentar, né, fazer esse passo de começar de Páscoa a Páscoa, de tempo pascal de um ano para o tempo pascal de outro, né, e depois, em relação ao material, não vamos nos preocupar com isso agora. Né, viva bem, faça bem ali e no final a gente, juntos, né, com a orientação do nosso bispo, nós definimos. Né. Podemos ir para a próxima pergunta, né, do Adenilson Guimarães. Durante o período de catequese, os catecúmenos já podem servir em pastorais ou seriam indicados após terminar o processo? Perguntinha... É que assim, cada paróquia tem a sua caminhada, tem a sua realidade, e o que acontece? Há lugares em que há catecúmenos que já servem, por exemplo, fazem leitura, são da pastoral do dízimo, são... Acolhida.
né? Então, assim, há situações e situações. A proposta é a iniciação à vida cristã. A proposta é que, na verdade, eles vão receber a plenitude para poder depois viver melhor ainda aquilo que já faziam e, quem sabe, poder servir melhor ainda a igreja. Mas, às vezes, tem que tomar um pouquinho de cuidado com aquela sensação de qualificação. Então, agora, receber dos sacramentos de iniciação à vida cristã, eles estão qualificados para... Aí entra de novo naquela tendência do pode e não pode, né, dentro da igreja, que é uma proposta assim, que o Papa tem pedido para nós, que temos que mudar essa linguagem. A igreja é para todos, todos, todos. O Papa Francisco tem insistido muito nisso. Então, assim, há alguns movimentos que têm já uma organização específica, tem uma normativa, que exigem e tem certos critérios, né? Vou citar um apenas, o ECC. O ECC, ele é específico para casais que são casados na igreja, que tem o sacramento do matrimônio. Mas há outros movimentos, até mesmo de casais, que abrem possibilidade também para aqueles que ainda não casaram. Enfim, é uma realidade assim muito diversa, não é? Esse Padre Joel, o quê? Eu acho que partindo do pressuposto de que um adulto que vem até nós, o que nós encontramos agora, e que ainda não tem os sacramentos, não é um adulto que está inserido na vida comunitária. Sim. Ele não está participando ativamente, está se despertando agora. Agora, se esse despertar ele já se oferece com um certo tempo também que ele pode se dedicar a alguma ação pastoral, não há nenhum impedimento. Mas me parece que nós estamos acolhendo alguém que vai chegar. Quando a gente acolhe, a gente não dá serviço logo no começo. A gente faz um caminho com ele. Aí, depois, o envolvimento na comunidade é automática, né? Então, é ruim quando a gente já acolhe para dar serviço. Nós acolhemos para ser discípulo. Ser discípulo é um processo de amadurecimento e de conscientização. Clara Cunha, ela está fazendo uma pergunta ali que já foi feita algumas vezes, mas vamos lá. As celebrações, elas serão feitas em cada comunidade ou centralizadas na matriz? Então, aqui vai depender muito da organização da comunidade, de quantos adultos vão ter em cada comunidade. Aí é uma organização interna da paróquia, né? Vai ter que sentar com o pároco e perceber, né, se o número de pessoas que estão fazendo esse caminho, esse itinerário lá em cada comunidade é muito. E é bom fazer as celebrações em cada comunidade, ótimo, né? É bom que eles façam as celebrações onde eles vivem, na comunidade onde estão, ali na capela. Mas se for pouco e o pároco achar melhor centralizar na matriz, também é possível, né? Então, são questões que cada paróquia vai ter que fazer o seu caminho, né? Essas respostas prontas nós aqui não temos, né? Nós vamos precisar que cada comunidade faça o seu caminho, perceba o número de pessoas que vai ter ali e perceba como é que vai sendo construído esse caminho, né? Não sei se os padres que estão aqui, que estão em paróquias, podem me ajudar nessa resposta, né? Eu posso responder pela minha, eu vou fazer só na matriz. Eu estou na paróquia São Cristóvão, que só tem a igreja matriz, não tem uma comunidade. Mas aqui eu acho que é importante que seja valorizada a participação na comunidade. Agora, nada impede que, às vezes, a paróquia tenha setores, que se organize uma celebração nos setores da paróquia, ou até mesmo na matriz. Então, aqui não é uma regra fixa também. Mais uma vez, aquele negócio lá de engessar, se nós dissermos que tem que ser só de um jeito, nós criamos dificuldade. Mas aqui a criatividade pastoral, ela pode nos ajudar, ou pode ajudar aqui os padres e também as lideranças a entender qual é o melhor caminho para que essas pessoas possam ser bem acolhidas na comunidade. Acho que essa é a resposta-chave. Exatamente, esse discernimento. Há paróquias, né, você está assim, a maior paróquia territorialmente, posso estar enganado, mas acredito que não, que é Tibagi. As distâncias lá das comunidades de Tibagi são imensas. Então, nem sempre é possível reunir todo mundo lá na matriz. Então, lá vai ter que ser feito um discernimento nesse sentido. Estive lá em reserva. Na minha época, lá tinha 65 comunidades. Agora parece que tem um pouquinho menos, mas ainda tem umas 60. Então, é uma realidade que vai exigir
um discernimento. Aqui em Ponta Grossa mesmo temos paróquias muito grandes, como a Paróquia Bom Jesus, né? Enfim, é o discernimento mesmo, é a realidade de cada paróquia, vai ter que ver as possibilidades. Então, né, se alguém optar por fazer também na comunidade, tá ótimo, né? Eu acredito que é isso, né? E eu acho que o bom aqui é esse desafio. Nós temos pessoas que querem fazer este caminho. Sim. Não é só fruto das visitas, mas também daqueles que nos procuram nas paróquias. Eu citei a paróquia São Cristóvão, onde que hoje eu atuo, mas lá nós temos 14 adultos inscritos para catequese com adultos. Então, veja, uma paróquia pequena, mas tem um desafio, né, e uma busca, né, pelo caminho da iniciação à vida cristã, que exige de nós. Nós precisamos ter catequistas que façam este caminho, esta preparação, porque as pessoas querem. Então, se a pergunta aparece, é porque nós sabemos que tem pessoas buscando os sacramentos. Agora, eu queria responder ali a última pergunta, essa eu sei responder. Que acho que, se não me engano, é Maria o nome da pessoa que fez ali a observação, mas ela disse assim: obrigado, essa formação, ó, muito bom esse encontro. As respostas tiram várias dúvidas. Obrigado a todos e boa noite. Então, também, essa pergunta que é fácil de responder. Nós também queremos agradecer, né, as dúvidas que são esclarecidas, porque vocês fazem as perguntas e isso nos ajuda também. Exatamente. São muitas realidades e a gente vai, aos poucos, aí amadurecendo e vamos sentir de perto daqui poucas semanas, quando começar para valer a catequese do Jubileu. Vai ser uma experiência fantástica, realmente, né? Acredito que vale a pena, assim, a gente até pelo menos dar um toque nesse sentido, que você que está fazendo esse caminho como catequista do Jubileu, que de fato, né, procure essa busca pessoal de aprofundamento, de fato estar preparado humanamente, espiritualmente, para esta missão que vai começar logo, logo. Pouco tempo depois da Páscoa, vamos estar lá vivendo esta experiência. Na última reunião geral do clero, também foi encaminhado para os párocos um discernimento que vai haver em cada paróquia para os que serão catequistas instituídos futuramente. Então, nossa proposta enquanto equipe diocesana de catequese, junto com o Dom Bruno, foi de que cada paróquia apresente 3 nomes de pessoas que vão, no ano do centenário da nossa diocese, no dia 10 de maio, preferencialmente, serão instituídas no Ministério de Catequista, que é, né, um outro grande passo, uma grande novidade que o Papa Francisco nos trouxe aí recentemente, o ministério instituído. Há alguns critérios, há uns cuidados que os párocos estão cientes e eles vão levar esse discernimento para as paróquias até o dia 15 de abril, quando então chega para nós os nomes daqueles que vão passar pela formação mais imediata aí para esta preparação. E também estes, e era aqui nesse ponto que eu queria chegar, também estes que serão indicados para o ministério de catequista, nós pedimos que eles sejam catequistas do Jubileu, que façam esta experiência de aplicar o itinerário também, porque depois vai ser a vida deles, o ser catequista. E Dom Bruno acolheu com muito bom grado, né, essa proposta que surgiu a partir da equipe diocesana de catequese, e acolheu bem porque sabe-se desta importância. Então, se de repente você é um dos que foi convidado pelo pároco, ou de repente conhecer alguém que foi convidado para ser catequista instituído, recorde essa importância de ser catequista do Jubileu. Lembrando que quem ainda não começou o itinerário, as lives estão salvas lá no canal do YouTube da Diocese de Ponta Grossa. Então, nós temos as lives de todas as noites de encontro que tivemos. Então, dá para recomeçar lá, voltar desde a primeira e vai fazendo esse caminho aí conosco. Tinha ali um comentário da Iris Lewandowski, que é lá de Teixeira Soares. Ela recordava que existe um livrinho do Regional Sul 2 que tem as celebrações
do Rica ali. E é verdade, né? Alguns catequistas que já são catequistas de adultos, que já estão acostumados com esse itinerário da iniciação à vida cristã e que usavam o nosso manual da catequese com adultos, já tem esse livrinho, né? Que traz ali, é um resuminho do Rica, que traz ali as celebrações. Então, esses catequistas já têm, né? Até, eu vou ver ali se nós ainda temos alguns desses livrinhos, também pode ser oferecidos aos catequistas do jubileu, né? Que possam... Mas que na hora da celebração, ali nas paróquias, é a partir do Rica, né, que ela vai ser realizada. Tá bom? É isto? Ali no Meet tem algum... Essas perguntas eram só do YouTube, Osmar? Eram do Meet também? Então tá bom. Então tá bom. Uhum. Chega por hoje? Acho que chega, né? Chega, né? Nós, mais uma vez, queremos agradecer, né, as pessoas que participaram. A gente sabe de muitos diáconos permanentes, padres também que participam, catequistas, lideranças, né, ministros da Eucaristia. Dom Bruno, quando pode, sempre dá uma passada, ele nos acompanha. Dom Sérgio também, quando pode, ele nos acompanha. Então, queremos agradecer e estamos aqui para servir e ajudar vocês. Na próxima terça-feira nós teremos o 7º encontro. Então, mais uma vez, o convite aqui para que vocês que participaram, né, estejam conosco e convidem mais pessoas, né? Não faz mal se tivermos mais lideranças participando. Muito bem, queremos também registrar aqui a presença da dona Devanir, né, a mãe do padre Wagner, que está nos acompanhando aqui nesse momento, ao vivo aqui na live. Está acompanhando aqui, então, a nossa saudação e nosso carinho, né? E obrigada por estar aqui nesse momento conosco também, dona Deva. Veio de surpresa aí me visitar ontem. Aí vai comigo lá ver os bastidores da gravação. Descobri que isso aqui é verde. Que lá parece bonito, mas é tudo o Osmar que faz esses truques, né, Osmar? Mas que bom, gente. Vamos encerrar, então, cantando mais uma vez a Nossa Senhora, né, hoje agradecendo a ela pelo seu cuidado e pela sua presença em nossa vida. Uma entre todas foi a escolhida, foste tu, Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo em que seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com teu povo, nossa mãe sempre será.